Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Augusto. Nosso objetivo de hoje é tratar sobre um ponto de vista mais jurídico acerca desse tema que foi proposto, prontuário, aspectos legais de acesso e confiabilidade. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Mário Augusto, eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, aqui da capital do Espírito Santo. Eu sou pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. Atualmente trabalho, além do meu escritório de advocacia, também como assessor no gabinete da Procuradoria do município de Vitória e já atuo desde a minha formação, há mais de 12 anos, uma ênfase em direito público e concursos públicos. E trago a proposta aqui para vocês hoje de falar sobre o prontuário médico. Como a Zima já adiantou para a gente, o tema da nossa palestra, prontuário médico, aspectos legais do prontuário, acesso e confiabilidade. Eu vou dividir esse nosso tema de hoje em 4 partes, em 4 capítulos, que serão os seguintes. No primeiro capítulo, eu vou tratar com vocês sobre um conceito de prontuário, definição do que é prontuário, quem tem responsabilidade pelas informações que são colocadas nesse prontuário e que informações precisam constar. No segundo capítulo, eu vou tratar com vocês sobre o registro, a guarda e a documentação desse prontuário. Quanto tempo ele precisa ficar guardado, quem deve ficar guardado, o que deve ficar guardado. No terceiro ponto, vamos tratar do acesso ao prontuário e ao sigilo que resguarda esse prontuário. Quem pode ter acesso, quem não pode, em que situações, que autoridades podem pedir essas informações, quem tem a obrigação de fornecer e quando é que pode se recusar a fornecer. E, por fim, vamos concluir com alguns aspectos sobre o prontuário eletrônico. De modo geral, nós vamos tentar sempre trazer uma visão mais jurídica sobre esse documento. Nosso objetivo não é trazer informações muito técnicas e práticas e próprias do dia a dia de vocês. A nossa ideia é trazer essa informação, essa visão jurídica de como é esse tratamento do prontuário, para tentar esclarecer possíveis dificuldades ou situações que vocês tenham no dia a dia de vocês. Começando então com o capítulo 1, conceituando o prontuário, definição, responsabilidade e informações. Primeira coisa que eu queria tratar com vocês é que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM, resolução número 1638 de 2002, que vai definir, trazer essas conceituações sobre o prontuário. Olha só o que diz essa resolução lá no seu artigo 1º. Definir prontuário médico como documento único constituído de um conjunto de informações, sinais, imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre saúde do paciente, e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso, científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Eu destaquei aqui nesses pontos, em síntese, do que trata o prontuário médico. É um conjunto de informações sobre a saúde do paciente de caráter legal, sigiloso e científico, acessado e de responsabilidade não só do médico que trata do paciente diretamente, mas de toda a equipe multiprofissional, de toda a equipe de profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos aqueles que participam do tratamento específico daquele paciente. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que também trata dessa definição de prontuário. Uma portaria não é tão abrangente, não tão específica, mas vale a pena a gente observar. Portaria número 3319 de 2013. Ela diz o seguinte, lá no seu artigo 5º, prontuário único é o conjunto de documentos em saúde, padronizados e ordenados, destinados ao registro dos cuidados que foram prestados aos usuários por todos os profissionais da saúde. Em síntese, um conceito semelhante ao que nós vimos naquela resolução do CFM. Ainda naquela mesma resolução, ela traz de quem é a responsabilidade pelo prontuário médico, pelas informações que estão constando lá. Quem é que tem responsabilidade sobre esses fatos? E, naturalmente, responsabilidade sobre o tratamento que está sendo dado ao paciente a partir das informações desse prontuário. O que diz a resolução? Primeiro, a responsabilidade pelo prontuário médico cabe, 1, ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento. Portanto, o próprio médico do paciente, o médico titular, médico assistente, enfermeiros que tenham vindo dado ministrar medicamentos para esse paciente, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que participam da equipe de saúde e que de alguma maneira interferem no tratamento do paciente têm responsabilidade sobre as informações que são colocadas no prontuário médico. Mas não só eles. Seguindo, a hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela qualidade da prática médica desenvolvida. Ou seja, a instituição, o hospital, a clínica, tem responsabilidade sobre as informações que constam no prontuário dos profissionais que lhe trabalham.
Não apenas os médicos, a pessoa física do médico e do enfermeiro, mas a instituição, a pessoa jurídica, a clínica ou o hospital também tem parcela de responsabilidade sobre as informações que estão constando ali. Ainda no artigo 2º, inciso 3, fala: a hierarquia médica é constituída pelas chefias de equipe, chefias da clínica, do setor, até o diretor de divisão médica e ou diretor técnico. Portanto, se existe um médico que faz parte de uma equipe que está cuidando daquele paciente, o diretor daquela equipe, a chefia daquela equipe, ainda que não esteja diretamente participando, mas tem responsabilidade, se os seus subordinados estão participando. A ideia aqui é trazer uma ampla responsabilização para resguardar tanto o paciente quanto os profissionais. Todas essas pessoas listadas no artigo 2º têm responsabilidade pelas informações colocadas dentro do prontuário. Portanto, todas elas devem ter cuidado com o tratamento que está sendo dispensado a esse paciente. A mesma resolução ainda fala o seguinte: fala dos itens que deverão obrigatoriamente constar nesse prontuário. Olha lá o que diz o artigo 5º. Compete à Comissão de Revisão de Prontuários, aí o inciso 1º vai dizer: observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário. São eles: primeiro, a identificação completa do paciente. E observa que o texto é bem abrangente, ele vai falar nome completo, data de nascimento, com dia, mês e ano com 4 dígitos, sexo, nome da mãe, naturalidade, indicando o município e o estado, endereço completo, nome da rua, número, complemento, bairro, CEP, estado, tudo. Informação completa, identificação completa do paciente precisam constar do prontuário. Segundo, anamnese, exames físicos, exames complementares solicitados, respectivos resultados, hipótese diagnóstica, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado. Todo o histórico de atendimento, de reações e tratamento dado ao paciente deve constar no prontuário médico. Letra C. Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido, identificação dos profissionais que realizaram esse procedimento, assinados eletronicamente quando elaborados ou armazenados por meio eletrônico. Ou seja, é importante o acompanhamento diário desse paciente. Esse acompanhamento deve constar no prontuário médico, inclusive assinando e informando os profissionais que estão atuando nesse tratamento. E aí até essa resolução já falava, olha, se tratando de um prontuário eletrônico, assinado eletronicamente quando o prontuário for por meio eletrônico. Então é necessário constar uma assinatura eletrônica para poder identificar quem são os profissionais que estão atuando nesse tratamento. A resolução ainda continua, olha, nos prontuários, veja que interessante, em suporte de papel, é obrigada a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente. A resolução se preocupa em dizer o que a gente popularmente conhece como letra de médico, letra que é difícil de entender, parece que só ele e o farmacêutico lá da farmácia que vão entender o que é aquele medicamento. A resolução dá uma observação muito importante. É imprescindível a legibilidade da letra legível. Por quê? Porque o paciente tem direito de acesso ao prontuário. Portanto, ele precisa entender que tratamentos estão sendo dispensados a ele, quais as consequências desse tratamento, o resultado desses exames. E ele continua: identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também obrigatórias essas assinaturas a respeito do número de CRM. Ou seja, não basta a assinatura do médico, uma rubrica, de modo que a gente não consiga identificar quem é esse médico que está prestando esse atendimento. No prontuário, toda vez que um profissional, um médico, enfermeiro, técnico, quem quer que seja, coloque uma informação naquele prontuário, determine um específico tipo de tratamento, é importante que essa pessoa se identifique com o seu nome, com o seu número de CRM e, de preferência, com o seu carimbo, para que ele possa ser identificado e responsabilizado por qualquer problema ou qualquer eventualidade, ou mesmo ser consultado sobre o que está acontecendo, sobre as consequências do tratamento dado àquele paciente. A resolução segue explicando, olha, em casos emergenciais, ou seja, quando não for possível fazer essa coleta completa de informações, nos quais seja impossível a colheita da histórica clínica do paciente, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que tenham possibilitado o diagnóstico e ou remoção por outra unidade. Existem casos, claro, de emergência que não dá para você fazer essa coleta integral. Às vezes o paciente está desacompanhado e não pode te atender. Então, o mínimo que tem que constar obrigatoriamente no prontuário médico são todos os procedimentos realizados. Isso é indispensável, independentemente do caso, independente de ser urgência ou emergência, independente da situação. Isso é o mínimo básico essencial, mesmo para os casos emergenciais. O Código de Ética Médica ainda diz o seguinte:
Código de Ética Médica, ele está contido na resolução do Conselho Federal de Medicina 1931 de 2009. Olha o que ele fala sobre o prontuário médico. É vedado ao médico, é proibido ao médico, artigo 88, negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópias quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Ou seja, durante muito tempo, costumou-se chamar o prontuário de prontuário médico. Depois disso, por uma questão técnica, preferiram chamar apenas de prontuário, e a legislação mais moderna já chama de prontuário do paciente. Por quê? Porque a ideia é que o prontuário pertence ao paciente, muito mais do que pertence à instituição ou pertence ao médico. Ele é de propriedade do paciente porque trata de informações do paciente. É por isso que a resolução fala acesso ao seu prontuário. O prontuário pertence ao paciente. E de maneira nenhuma a instituição pode negar em fornecer cópias desse prontuário quando for solicitada pelo paciente. Uma outra questão é o modo como essa cópia vai ser fornecida. Se quem vai custear a instituição, se quem vai custear o paciente, se ele tem que assinar o requerimento, se tem um protocolo, uma burocracia, não tem problema. Isso é normal. Agora, sob nenhuma circunstância, nem a instituição, nem a clínica, deve negar ao paciente o direito de obter cópias de seu prontuário, porque o prontuário pertence a ele. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, portaria número 1820 de 2009, que também dispõe sobre os direitos e deveres do usuário. E essa portaria diz o seguinte, lá no artigo 5º: toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os servidores da saúde, garantindo-lhe o acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário. Destaque aqui para essa expressão: prontuário pertence ao paciente, ou da pessoa por ele autorizada, e a garantia de envio de fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento ou de serviço ou mudança de domicílio. Então, mais uma vez, prontuário médico pertence ao paciente, é direito dele obter cópias desse prontuário. A instituição pode, como eu falei anteriormente, estabelecer formas, procedimentos para isso, mas sob nenhuma circunstância pode negar ao paciente o direito de ver o seu prontuário, muito menos o direito de ter cópia desse prontuário para a finalidade que ele quiser. Isso é tão importante que olha só o que aconteceu. Nos últimos anos tem acontecido um fenômeno que nós chamamos de judicialização da saúde. O Poder Judiciário tem recebido muitos processos relacionados à área da saúde. Processo de pedido de internação, processo de pedido de fornecimento de medicamento, processo de pedido de fornecimento de cirurgia, processo de pedido de transferência, N tipos. E o Poder Judiciário percebeu esse aumento dessa demanda e começou a criar atitudes e eventos para poder regulamentar isso. Um desses eventos são a Jornada de Direito e Saúde criado pelo CNJ. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é o órgão regulamentador do Poder Judiciário Nacional. Ele cria normas para serem observadas pelo Poder Judiciário do país todo. Isso inclui Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais de justiça de todos os estados, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Todos os órgãos do Poder Judiciário estão submetidos à regulamentação do CNJ. E o CNJ, preocupado com esse excesso de judicialização da saúde, criou o que ele chamou de Jornada de Direito e Saúde. São grandes eventos, simpósios, para poder conversar, tratar e criar diretivas e normas que devem ser observadas pelos juízes, desembargadores e ministros acerca do julgamento desses processos relacionados à área da saúde. E nessa segunda jornada de direito da saúde, eles criaram uma diretiva específica sobre o prontuário. Olha só o que está dito, enunciado número 66. Poderá constituir quebra de confiança passível de condenação por dano a recusa imotivada em fornecer cópia do prontuário ao próprio paciente ou seu representante legal ou contratual, após comprovadamente solicitado, por parte do profissional de saúde, clínica ou instituição hospitalar, públicos ou privados. Ou seja, deixar de fornecer cópia do prontuário para o paciente é uma atitude ilegal e pode gerar indenização e dano a quem negar esse fornecimento. Por quê? Porque, como nós vimos nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, o prontuário pertence ao paciente e deve ser fornecido ele cópia sempre que solicitado. E sempre que nós lemos aqui paciente, nós devemos entender paciente é o seu representante legal. Que é o que é representante legal? No caso de um menor de idade, são seus pais. No caso de uma pessoa que, por qualquer motivo, naquele momento esteja inconsciente ou não possa exprimir a sua vontade, seu representante legal. Sua esposa, seu marido, seu filho, se for esse filho maior de idade, ou o pai, ainda que seja uma pessoa maior de idade, mas que naquele momento esteja inconsciente, o representante legal daquela pessoa, o paciente, o seu representante.
mas é direito dele ter acesso ao prontuário. Isso é muito importante para a gente ficar claro. Resumindo, essa primeira parte que eu queria tratar com vocês. Definição legal de prontuário médico. Em suma, em síntese, é um conjunto de informações sobre a saúde do paciente de caráter legal, sigiloso e científico. A responsabilidade pelo preenchimento do prontuário cabe tanto ao médico principal, ao médico assistente que cuida do paciente, à chefia dessa equipe, à chefia da clínica, à direção da equipe e à própria instituição. Quando a gente fala equipe, não só médico, mas médicos, enfermeiros, técnicos, todos os profissionais que trabalham no atendimento àquele paciente. O que deve constar nesse prontuário médico? Identificação completa do paciente, sua anamnese, exames solicitados, resultado do exame, diagnóstico, tratamento e evolução diária de tudo isso. E o paciente tem sempre total acesso ao prontuário, podendo, sempre que quiser, pedir cópias desse prontuário. Capítulo 2. Registro, guarda e documentação do prontuário médico. Uma pergunta que eu imagino que seja muito comum. O hospital é obrigado a guardar em seus arquivos todos os prontuários de todos os pacientes? O médico ou a clínica particular também tem essa obrigação de guardar esse prontuário, essa documentação? Por quanto tempo ela tem que guardar essa documentação? Claro, por quanto tempo a partir do momento em que é encerrado esse tratamento? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que a legislação diz sobre esse assunto? É o que a gente vai tratar nesse capítulo. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, um corte metodológico a partir do ano de 2007. Por quê? Antes de 2007, nós vamos observar que existiram diversas leis separadas, normas separadas, esparsas, que tratavam de outros assuntos, e no meio dessas normas havia uma citação sobre o prontuário médico. Nenhuma delas especificamente, exclusivamente sobre o prontuário, mas várias delas tratavam do prontuário e tratavam de outros assuntos, e no meio desse assunto tratava do prontuário. Em 1989, já existia uma resolução do CFM, resolução 1331, que tratava de prontuário médico, e ela dizia o seguinte: após decorrido o prazo não inferior a 10 anos, a fluir da data do último registro de atendimento do paciente, o prontuário pode ser substituído por método de registro capaz de assegurar e restaurar plenas informações nele contidas. Ou seja, em 89, de acordo com essa resolução do CFM, 10 anos era o prazo mínimo necessário para a guarda do prontuário físico, prontuário de papel. Só que essa não era a única norma que tratava disso. Existiam outras normas. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei de 1990, também tratava de prontuário médico, um capítulo específico. Olha só o que ele falava lá no artigo 10. Hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, inciso 1, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Enquanto a resolução do CFM falava de 10 anos, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente falava que, com relação ao seu público-alvo, as crianças e adolescentes, o prontuário médico era obrigado a ser guardado pelo período de 18 anos. Além disso, ainda tínhamos uma lei de 1997, lei que tratava especificamente sobre a regulamentação de remoção de órgãos. E essa lei também tinha uma parte, um artigo isolado, que tratava do prontuário médico para esses casos de remoção de órgãos. Olha só o que essa lei dizia. Os prontuários médicos contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos que tratam os artigos tais, tais e tais, quando couber, e detalhados os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no artigo 2º por um período mínimo de 5 anos. Como vocês estão vendo, como eu havia dito, diversas leis tratando do assunto de diversas maneiras diferentes. Mas, a partir de 2007, nós podemos entender que a questão ficou pacificada e unificada através da Resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina, que trata especificamente e mais amplamente da digitalização dos prontuários e dos prontuários eletrônicos. E também tratou da guarda desses documentos. Olha só o que a resolução fala. Artigo 8º. Estabelecer o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. Duas coisas importantes chamam a atenção para a gente nesse texto. Primeiro, o prazo maior do que todos os outros prazos estipulados por essa resolução, 20 anos. É o prazo obrigatório e esse prazo vale instituições públicas, instituições particulares, hospitais, clínicas, médicos particulares,
todo tipo de pessoa que trate da saúde do paciente. É prontuário médico? Prazo de guarda de 20 anos. Agora, esse prazo pode ser diminuído e esse documento pode ser descartado desde que seja arquivado eletronicamente, em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. Aqui ele está tratando do prontuário eletrônico, que nós vamos tratar no nosso último capítulo. Ou seja, você só é obrigado a guardar esse arquivo de papel para esse prazo de 20 anos se você não quiser substituí-lo por um arquivo eletrônico, por um arquivo digital. Se você quiser substituí-lo, e existe uma série de normas e regras para essa substituição, você pode substituí-lo e, a partir daí, fazer o descarte desse documento de papel. Isso está muito claro lá no artigo 2º dessa mesma resolução. Olha só o que ele diz. Artigo 2º. Autorizar a digitalização dos prontuários dos pacientes, desde que o modo de armazenamento dos documentos digitalizados obedeça à norma específica de digitalização contida nos parágrafos abaixo. Ou seja, essa resolução diz como os documentos, ela autoriza a que os hospitais e clínicas possam digitalizar, pegar aquele documento que hoje é de papel, com aquele monte de informações do paciente, transformar aquilo no arquivo digital e descartar. Ela diz qual o método que isso deve ser feito e, uma vez obedecido esse método, prestado atenção nesse procedimento, autorizada a digitalização, você vai poder descartar todos esses arquivos físicos e aí transformar armários e mais armários, gavetas e mais gavetas num CD, num pendrive ou então num programa de computador que contenha todas essas informações. Entendido isso, encerrado o nosso capítulo 2, vamos agora para o capítulo 3, acesso e sigilo. Como é que a gente deve tratar o prontuário médico, ou o prontuário do paciente, e as informações contidas nesse prontuário. Primeira coisa, o que a gente quer buscar responder aqui nessa web palestra, quem pode ter acesso a esse prontuário? Quem não pode, de jeito nenhum, ter acesso a esse prontuário? Como é que o prontuário é tratado pela legislação brasileira? Pelo Conselho Federal de Medicina, pelas leis que tratam do assunto? E a resposta, de um modo geral, é a seguinte: a regra é o sigilo. Como nós vimos naquela resolução que define o prontuário médico, lá no seu artigo 1º, o prontuário médico é um documento de caráter sigiloso. Então, a regra geral é o sigilo. E esse sigilo vai começar, a ideia de sigilo vai começar lá na Constituição Federal. Olha só o que a Constituição diz no seu artigo 5º, que vai tratar das garantias de direitos fundamentais. Ela diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. O que isso tem a ver com o prontuário? O prontuário trata exatamente disso, de questão de intimidade, de vida privada do paciente. E essas informações, quer estejam num prontuário, quer estejam num documento, quer estejam, por exemplo, numa conta bancária, num extrato, é informação pessoal, é informação relativa à intimidade da pessoa. E por isso ela é inviolável. O Código Penal, inclusive, determina como crime apresentar essas informações protegidas pelo sigilo. Olha o que diz o artigo 154 do Código Penal. Ele define como crime revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, o médico, enfermeiro, qualquer profissional da equipe médica que tem acesso àquela informação que consta no prontuário e só tem acesso a essa informação por conta da sua profissão, comete crime se divulgar essa informação sem autorização do paciente. E esse crime, como está dito aí, pode dar detenção, pode dar cadeia. Mais uma vez, mostrando o aspecto importante do sigilo dessas informações, que são obtidas através de profissional. Essa mesma regra aqui vale, por exemplo, para o psicólogo, que tem uma relação de confidencialidade com o seu paciente, vale para o advogado, que tem uma relação de confidencialidade com o seu cliente, e vale para o profissional, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para a equipe de saúde, com relação às informações que estão no prontuário médico. São informações sigilosas e revelar essas informações pode caracterizar crime. A resolução do Conselho Federal de Medicina, como eu comentei, que trata do prontuário médico, é muito clara em dizer lá no artigo 1º que ele é um documento de caráter sigiloso. Existe uma questão de confidencialidade entre médico e paciente, entre enfermeiro e paciente, entre profissional da saúde e paciente. Essa informação é sigilosa, essa informação pertence exclusivamente ao paciente, da vida íntima e privada do paciente, e por isso está protegida pelo sigilo. Olha ainda o que diz a resolução, Código de Ética Médica, resolução 1931, quando fala dos princípios fundamentais que todo profissional deve observar. Ele fala, inciso 11,
o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos nessa lei, que nós vamos ver aqui para frente. Sigilo é a regra geral do prontuário. Seguindo, no outro capítulo, ele vai falar agora das vedações. O que é proibido para o médico? Ele fala, é proibido, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento prescrito do paciente. Ao mesmo tempo que ele fala que é dever legal guardar segredo, ele repete isso na vedação, falando que é proibido divulgar, mostrando como é importante, como é incisivo a legislação acerca do sigilo. Ainda no tópico de vedações, o Código de Ética Médica fala: é vedado ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quanto sob sua responsabilidade. Além do dever de guardar sigilo, o profissional da saúde tem o dever de não permitir que outras pessoas que não sejam os profissionais tenham acesso àquele documento. Então não é apenas não divulgar, é um dever de guarda. Ele é um protetor daquelas informações. Além de ser o médico que está tratando, cuidando daquilo, além de ser o profissional da saúde, ele não apenas tem o dever de não divulgar, mas de proteger aquelas informações de outras pessoas que não têm o direito ao acesso àquelas informações. Contudo, o sigilo, logicamente, não se aplica ao paciente, que sempre terá acesso ao seu prontuário, como nós já explicamos aqui, já ficou claro. O prontuário pertence ao paciente, ele tem acesso a toda e qualquer informação, e esse sigilo nunca se aplica a ele próprio. Tanto que o Código de Ética Médica também traz artigos e determinações específicas sobre isso. Olha o que ele diz. Mais uma vez, no tópico das vedações. É vedado, é proibido ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópias quando solicitada, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão. O prontuário pertence ao paciente, naturalmente esse sigilo não se aplica nem a ele, nem a seu representante legal, nem a qualquer pessoa para quem o próprio paciente queira divulgar. A informação é dele, ele pode divulgar para quem ele quiser. Resumindo, então, o nosso capítulo aqui sobre essa primeira tópico do sigilo. O prontuário médico é sigiloso, somente podendo ter acesso o paciente, naturalmente, ou seu representante legal, se ele for um menor de idade, seus pais, se ele for uma pessoa inconsciente, o seu representante por lei, seu marido, sua esposa, os seus filhos. O médico responsável pelo tratamento daquele paciente, naturalmente, precisa e deve ter acesso a todas as informações que constam no prontuário. Toda a equipe de saúde responsável, que está cuidando do tratamento daquele paciente, pode e deve ter acesso às informações. E nem o médico, nem a equipe médica, ou hospital, ou clínica, tem autorização para divulgar qualquer informação dos seus pacientes a terceiros. E eu lembro de você o seguinte, é muito comum acontecer quando, por exemplo, uma celebridade, uma pessoa famosa, sofre um acidente, é internada, e a gente vê no jornal que constantemente eles soltam boletins médicos. Aconteceu isso recentemente quando o nosso atual presidente, época candidato à presidência, sofreu uma tentativa de homicídio, foi internado, e o jornal divulgava constantemente boletins médicos. Como é que aqueles boletins médicos são apresentados e aquelas informações são divulgadas? Aquelas informações só são divulgadas com autorização da família. E dos exatos limites em que a família ou o próprio paciente autoriza. Então, aquilo não é o hospital que divulga porque quer, não é o médico que resolve divulgar porque a imprensa está pedindo. Toda a informação, inclusive esses boletins médicos de pessoas famosas que são internadas, essas informações só são divulgadas com autorização dos seus familiares. Isso é a regra geral. O sigilo do prontuário médico está ligado a três questões importantes que estão dispostas na própria Constituição Federal. Está ligado à ideia de dignidade da pessoa humana. As informações que estão presentes no prontuário sobre o tratamento, sobre a saúde do paciente, são questão de dignidade da pessoa humana e por isso merece proteção. Está ligado também, como nós já vimos, a questão de intimidade, vida privada, honra e imagem. E esses direitos, essas garantias também estão previstas na Constituição Federal, que é um documento mais importante, que é uma lei mais importante que todas as leis do nosso país, mais importante que as normas do Conselho Federal de Medicina, é a norma superior. Todas as outras estão abaixo da Constituição Federal. Em terceiro lugar, a ideia de respeito ao sigilo. Todos esses três itens estão previstos na Constituição Federal e são o que garantem a ideia, essa natureza do sigilo do prontuário. Agora, existem exceções. Como toda boa regra, existe a sua exceção. E o próprio Conselho Federal de Medicina traz algumas exceções a essa regra. Olha o que diz o Código de Ética Médica, como nós tratamos quando fala sobre o prontuário. Ele fala que é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude
do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento prescrito do paciente. Eu não vou nem chamar o consentimento do paciente como exceção, porque a informação é do paciente. Pertence a ele, então isso não chega a ser uma exceção ao sigilo. A informação dele divulga para quem ele quiser. Mas eu quero tratar com você sobre esses dois casos, essas duas exceções. O que é motivo justo? O que é dever legal? Motivo justo. Motivo justo é quando a revelação é necessária para assegurar a vida ou a saúde do paciente ou de terceiros. Se a quebra desse sigilo for essencial para garantir a vida ou a saúde do próprio paciente ou de terceiros envolvidos com o paciente, isso é um caso de motivo justificável para a quebra desse sigilo. Como assim? Vamos ver o exemplo que fica mais fácil para poder entender. Imagina um determinado paciente inconsciente, sem representante legal, sem acompanhamento. Não tem como você perguntar para esse paciente se você pode ou não revelar o resultado de um exame. Não tem como você perguntar para esse paciente se você pode ou não revelar a situação de outra determinada doença. Às vezes você precisa fazer aquilo, mas o paciente não tem como te dar essa informação, não tem como te dar essa autorização. Mas, se a revelação desse sigilo é essencial para a garantia da vida desse paciente, então isso é um motivo justo para a quebra desse sigilo, para a manutenção da vida desse próprio paciente, quando o paciente não puder, por ele próprio, exprimir a sua vontade ou dar essa autorização. Segundo caso, como é que pode acontecer uma situação de um terceiro poder ser prejudicado? Quando, por exemplo, esse paciente tem uma doença altamente contagiosa, de alto risco, e o médico ou profissional de saúde percebe que esse paciente não quer revelar essa informação, mas corre o risco de com essa situação, contagiar a terceiros. Vamos dar um exemplo prático. Suponha que você atenda um paciente que você sabe que esse paciente é casado. Você diagnostica esse paciente com o vírus HIV. E você conversando com esse paciente, você percebe que esse paciente, intencionalmente, por má fé ou por vergonha, não quer contar ao seu cônjuge, sua esposa, seu marido, que ele tem isso. Mas você percebe que com essa atitude, ele está colocando em risco a vida desse cônjuge, desse marido ou dessa esposa. Se o médico perceber de modo inequívoco que esse paciente está numa atitude de má fé, dolosa, por qualquer motivo, por vergonha, não quer contar ao seu companheiro essa doença, e você percebe que nesse fato está colocando em risco a saúde e a vida desse companheiro, isso é um motivo justo ou justificável para esse médico quebrar o sigilo no exato limite da necessidade. Que necessidade? Compartilhar essa informação com o seu companheiro. Imagine uma doença qualquer que possa ser contagiosa, que possa ser transmitida pelo ar, pelo toque, por uma conversa, uma doença com vírus altamente contagioso. Imagina que esse paciente mora numa casa com seus familiares, com outras pessoas, que não está atendendo ao tratamento e que a sua simples convivência com essas pessoas coloca em risco essas outras pessoas que convivem com ele. Isso é um caso de motivo justo, uma situação extrema, talvez uma situação até rara, mas a título de exemplo, é uma situação de motivo justo quando, para proteger a vida e a saúde desse terceiro, você precisa revelar para esse terceiro essa informação. E você revela, claro, no exato limite da necessidade para a preservação da vida desse paciente, desse terceiro. O segundo caso, dever legal. Quando é que o profissional tem obrigação, de acordo com a lei, de revelar um documento, de revelar informação sigilosa que consta no prontuário, tratamento do paciente? Existe isso? Existe. Olha o que diz, por exemplo, o Código Penal. Mais uma vez. É crime deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Nós vimos lá atrás que existem casos em que é crime quando o médico revela uma doença ou uma situação que ele tem conhecimento por conta da sua profissão e que não deveria revelar. Mas a lei também diz que é crime deixar de notificar uma doença que é de notificação compulsória, ou seja, notificação obrigatória. Existem casos em que o profissional da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, qualquer pessoa, o profissional da saúde que trabalha no atendimento àquele paciente, tem o dever legal de informar, de notificar a autoridade pública essa informação. E está no Código Penal dizendo que se ele deixar de notificar, isso pode ser constituído como crime. Mas que informações são essas? Que doenças são essas que são de notificação obrigatória? Como é que eu sei da lista dessas doenças? Bom, isso também está na lei. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, portaria número 204 de 2016, que vai trazer uma lista de 48 doenças de notificação compulsória. E vocês precisam olhar atentamente essa lista, conhecer essas doenças. Eu queria trazer para você aqui apenas a título exemplificativo,
que tipo de doenças e que tipo de situações são de notificação compulsória. Essa portaria traz, dentre outros, cólera, HIV, o AIDS, sífilis e, inclusive, situações de violência doméstica. São situações em que o profissional da saúde não só está liberado do dever de sigilo das informações que ele recebe do prontuário, como tem o dever legal de notificar a autoridade pública competente sobre essa situação. Porque, de acordo com o portaria do Ministério da Saúde, são doenças altamente contagiosas e que colocam em risco não apenas a vida e a saúde do próprio paciente que está carregando essa doença, mas a vida e a saúde de outras pessoas. Inclusive tratando um caso muito especial aqui de violência doméstica. Se o profissional recebe uma mulher, um homem, qualquer pessoa, uma criança, qualquer pessoa que esteja com sinais claros de violência doméstica, sinais de cortes, machucados nos braços, que são típicos do que a gente chama de sinais e machucados de defensivos, de pessoa que se defendeu de uma agressão, se estiver claro para o profissional, ele tem um dever legal de notificar isso para a autoridade pública. E aí eu recomendo a vocês que tiverem mais interesse ou curiosidade sobre o assunto, existe um processo consulta lá no site do Conselho Federal de Medicina, número 2 de 2018. Dentro desse processo tem um parecer do CFM, número 27 de 2018. Ele vai tratar desses casos de notificação compulsória. Tudo isso está muito fácil, muito acessível no site do CFM. Qualquer pessoa vai conseguir ver, esse documento é público. Esse parecer do CFM vai trazer uma narração, foi feita uma pergunta, ele traz toda uma explicação detalhada sobre o que são esses casos, como são essas hipóteses, trazendo outros exemplos. Se você tiver interesse mais sobre esse assunto, acesse o site do CFM, dá uma olhada nisso, que vai ser muito ilustrativo, muito bom para você. Seguido, então, outros possíveis casos de exceção ao sigilo. Nós já vimos que na resolução do CFM trata de motivo justo e dever legal. Agora, existem alguns outros casos, fora disso, que também podem significar ou não, nós vamos ver aqui mais à frente, exceções do dever de sigilo. Primeira coisa, ordem judicial. Se eu recebo uma ordem judicial para poder apresentar um prontuário médico, eu devo ou não devo obedecer a essa ordem judicial? O que eu faço com essa informação? A resposta é simples e é sempre uma. Ordem judicial deve ser cumprida. Sempre se deve cumprir uma ordem judicial. O Poder Judiciário tem a palavra final nesses casos. Existe um jargão que a gente costuma dizer, e talvez você já tenha ouvido. Ordem judicial não é para ser discutida. Ordem judicial é para ser cumprida. Se veio uma ordem escrita de um juiz, pode ser um juiz civil, pode ser um juiz da vara criminal, pode ser um juiz federal, pode ser um juiz do trabalho, independente do que seja. Veio uma ordem escrita de um juiz, normalmente apresentada por um oficial de justiça, ordem judicial é para ser cumprida. Apresenta a documentação que ele pedir. Um outro ponto com relação a isso. A ordem judicial deve ser cumprida nos exatos termos em que ela foi solicitada. Nem mais, nem menos. Se o juiz pediu o documento A, se apresenta o documento A. Não precisa apresentar o documento B, C, D. Se ele pediu o documento A e o documento B, pediu um prontuário e mais um resultado de exame, apresenta tudo o que ele pedir, apenas o que ele pedir, nos exatos termos da ordem. Nem mais, nem menos. Ordem judicial, a gente cumpre, qualquer situação. Mas existem outros casos com relação a isso. Lei de acesso à informação. Alguns anos atrás, com a publicação da Lei de Acesso à Informação, a ideia de que todos os cidadãos têm direito às suas informações, informações que estão dispostas no poder público a seu respeito. Essa Lei de Acesso à Informação traz alguma interferência para nós, para a questão do prontuário médico do sigilo? As pessoas podem ter acesso ao prontuário sob o fundamento da Lei de Acesso à Informação? Bom, a resposta é não. A Lei de Acesso à Informação não traz nenhuma interferência com relação às regras de sigilo para o prontuário médico. A Lei de Acesso à Informação é direcionada às informações públicas que estejam em poder de órgãos públicos e a própria lei traz exceções ao que ela chama de informações consideradas sigilosas e pessoais. Então, Lei de Acesso à Informação não tem nenhuma interferência para nós no que diz respeito ao sigilo do prontuário. Convênios médicos, companhias de seguro, tem algum dia de pedir informação? É muito comum acontecer, se acontece o falecimento de um paciente, a companhia de seguro às vezes pode vir e pedir documentação de prontuário médico desse paciente sob o argumento de que é para fazer liberação de seguro. Ou o empregador, o sindicato desse paciente, diz que sofreu um dano e pede ao hospital, à clínica, o prontuário médico desse paciente sob o argumento de que está avaliando uma licença médica. Esses pacientes, e claro, estou falando aqui independente de ordem judicial, se o próprio convênio médico, a própria companhia de seguro pede diretamente, independente de ordem judicial,
pede cópia desse prontuário, pede essas informações. Elas têm o direito de pedir? O médico ou a instituição deve fornecer as informações? A resposta é não. Companhias médicas, companhias de seguro não representam exceção à regra. Elas não têm direito de quebra do sigilo das informações que estão no prontuário médico. Ou seja, salvo com autorização do próprio paciente ou seu representante legal, é proibido ao profissional da área médica, proibido à instituição, ao hospital, à clínica, fornecer qualquer informação a essas empresas. E com relação a isso, tem regra específica no Código de Ética Médica. Olha lá o que diz a resolução do CFM 1931. No artigo 76. É vedado ao médico, um tópico sobre as vedações, as proibições. É vedado revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas e de instituições, salvo se o silêncio puder colocar em risco a vida ou a saúde dos empregados. Ou seja, é proibido fornecer informações. Eles não têm privilégios com relação ao sigilo. O artigo 77, especificamente sobre empresas operadoras de saúde. Olha o que ela diz. É vedado ao médico, proibido ao médico, prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente, sobre seus cuidados, além daquelas que estejam contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do paciente. Se o paciente consentir, não estou falando mais de quebra de sigilo, a informação é dele, ele pode. Mas a empresa seguradora não tem direito de pedir essas informações, não tem exceção ou privilégio sobre sigilo. A informação sigilosa, ela não tem direito de receber. Delegado de polícia. Situação às vezes muito comum em principais instituições. Um delegado, no meio de uma investigação, ele próprio, não estamos falando de pedido via ordem judicial. A ordem judicial deve ser cumprida. O próprio delegado manda um ofício para a instituição pedindo informação no prontuário. O hospital ou a clínica deve fornecer ou não deve fornecer? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Existe legislação dando ao delegado de polícia autorização, poder, para poder fazer essa requisição. Olha lá o que diz. Primeiro, a primeira resposta. Existe legislação prevendo a possibilidade do delegado de polícia requisitar as informações, claro, desde que no uso de suas atribuições, desde que dentro, no bojo, pertinente àquela investigação civil ou criminal que ele esteja fazendo. Isso tem previsão em lei. Olha o que diz a Lei 12.830, lei que trata a investigação criminal. Ela diz que o delegado pode, parágrafo 2º, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados de interesse à apuração. Então, em princípio, existe fundamento legal para o delegado de polícia representar uma exceção ao sigilo e pedir ao médico ou à instituição informações que constam no prontuário médico. Além do delegado, Defensoria Pública. É muito comum também, às vezes, o defensor público oficiar hospital e clínica pedindo informações sobre o paciente, para poder entrar com ação, para poder fazer alguma defesa. Qual é o caso da Defensoria Pública? Assim como na situação do delegado, também existe lei prevendo a possibilidade dos defensores públicos requisitarem essas informações. Da mesma forma, desde que no uso de suas atribuições e desde que pertinentes ao processo que eles estejam atuando. Isso tem previsão legal. Onde é que isso está escrito? Lá na Lei Complementar número 80, que organiza a Defensoria Pública, a lei diz o seguinte: são prerrogativas, são direitos do defensor público da União requisitar documentos e informações. Aqui o texto em destaque. Além do artigo 44, que trata especificamente da Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Federal, também tem um artigo da lei que trata da Defensoria Pública dos Estados. E diz a mesma coisa. São prerrogativas, ou seja, são direitos dos defensores públicos requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos ou informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício da sua atribuição. Então, existe previsão legal para a Defensoria Pública pedir sua documentação, com exceção ao sigilo. Mesmo sendo um documento sigiloso, a Defensoria Pública tem previsão legal para poder pedir sua documentação, independentemente de ordem judicial. Ministério Público também costuma pedir essa documentação. Também é comum receber ofício do Ministério Público pedindo informações sobre o prontuário médico. O Ministério Público pode fazer isso? Tem base legal para o Ministério Público fazer isso sem ordem judicial? Ele, diretamente, promotor de justiça, pedir? Ele pode pedir isso? Assim como nos outros casos que nós vimos, também existe lei prevendo a possibilidade dos promotores de justiça requisitar essas informações. Assim como em todos os outros casos, claro, desde que no uso de suas atribuições, desde que relacionados ao processo que eles estejam atuando. Onde é que isso está escrito? No Brasil, para ser verdade, tem que estar escrito em lei.
Onde é que está escrito? Primeiro, na própria Constituição Federal. Olha que o caso do Ministério Público é especial. A Constituição diz: são funções institucionais do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los. Além da Constituição Federal, tem lei específica tratando do Ministério Público. Olha só, Lei Complementar número 75, trata do Ministério Público Federal. Ele fala: nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. O que isso está falando? Olha só, está falando que, mesmo que o documento seja sigiloso, nenhuma autoridade pode negar fornecer esse documento ao Ministério Público sob o argumento de ser sigiloso. Ou seja, nenhum médico pode falar: Ministério Público, esse documento aqui, prontuário, está protegido sob sigilo, eu não posso entregar ele para você. A lei diz: olha, mesmo sem exceção de sigilo, ninguém pode se negar a entregar o documento ao Ministério Público sob o argumento de que ele é sigiloso. Mesmo sigiloso, o Ministério Público tem direito a acesso a esse documento. Só que, aí o artigo complementa, o Ministério Público tem o dever de manter o sigilo desse documento. O que quer dizer? A partir do momento que o Ministério Público recebeu esse documento, ele não vira público. Ele não perde o seu caráter de sigiloso. O Ministério Público vai ter que fazer com que aquele processo onde consta aquele documento também seja um processo sigiloso. Se a regra dos processos é que os processos sejam públicos e acessíveis a qualquer pessoa, e isso sim está lá na Lei de Acesso à Informação, a partir do momento que um prontuário médico entra nesse processo, o prontuário médico não perde o seu caráter sigiloso. Ou seja, aquele processo que antes era público passa a ser um processo sigiloso, porque dentro dele tem um prontuário médico, dentro dele tem um documento sigiloso. Então a lei diz: olha, você não pode se negar a entregar para o Ministério Público sob o argumento de que é sigiloso. Você tem que entregar. Mas o Ministério Público tem o dever de também manter a guarda e o sigilo daquele documento. Além daquela lei, também tem a lei que trata do Ministério Público Estadual e que diz a mesma coisa. Olha lá o artigo 26. No exercício das suas funções, o Ministério Público poderá requisitar informações, exames periciais, documentos de autoridades federais, estaduais, municipais, bem como órgãos e entidades da administração direta, indireta, fundacional ou de qualquer dos poderes. Ou seja, existe legislação prevendo o direito do Ministério Público de requisitar esses documentos. E, além disso, inciso 2, requisitar informações de entidades privadas. Se antes ele falava lá de entidades públicas, ele falava estadual, federal, municipal, entidade autárquica, administração direta ou indireta, o inciso 2 também contempla entidade privada, quer seja clínica particular, médico particular, qualquer situação. Existe uma lei prevendo o poder do Ministério Público de requisitar essas informações. E aí nós podemos dizer que esses três casos, delegado de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, em princípio, se encaixam no conceito de dever legal, para servir como uma exceção ao sigilo. Ou seja, nesses casos, os médicos, hospitais e clínicas não precisariam temer ser processados por quebra de sigilo profissional se apresentarem essa documentação a essas autoridades. Mas aí uma pergunta: o que diz o Poder Judiciário sobre isso? Nós aprendemos, como eu falei com vocês mais cedo, de que o Poder Judiciário tem a palavra final nesses casos. A ordem do juiz é para ser cumprida, não é para ser discutida. O que o Poder Judiciário diz? Como é que o Poder Judiciário interpreta essas leis? E aí a resposta, como em muitos casos, é: depende. Depende. Existem decisões judiciais em ambos os sentidos. Existe decisão judicial dizendo que, mesmo com essas leis, essas autoridades não têm poder para poder recolher esses documentos. Existe decisão judicial dizendo que essas autoridades têm poder para pedir esses documentos, independente de ordem judicial. Vou mostrar para vocês cada um desses casos, um exemplo de cada um desses casos. Primeiro, uma decisão reconhecendo a autorização do Ministério Público para requisitar esses documentos sob sigilo, ou seja, independente de ordem judicial. Isso aqui é um trecho de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tratava exatamente de um caso como esse, do Ministério Público pedindo o documento, um prontuário de um paciente. O hospital se negou, o Ministério Público entrou na Justiça, chegou até o Supremo Tribunal Federal, o Supremo diz o seguinte: o Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Ou seja, nesse caso, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, ocorrido lá em 2015,
o Supremo disse que o Ministério Público tem o direito de requisitar essas informações do prontuário, mesmo em caráter sigiloso. Mas também tem decisão em sentido contrário. Olha lá, uma decisão declarando que o Ministério Público não tem poder para investigação para requisitar esse prontuário. E eu vou começar com vocês lembrando aquele artigo muito claro, aparentemente muito expressivo para nós, dizendo o seguinte: aquela lei complementar número 75, que fala do Ministério Público, ela diz lá no seu artigo 2º de que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto a exceção do sigilo. O que essa lei diz de maneira muito clara? Olha, ninguém pode negar, entregar um documento ao Ministério Público sobre o argumento de que esse documento é sigiloso. A lei diz, o Ministério Público tem direito de acesso aos documentos, mesmo sigilosos. Agora, olha o que o STJ disse ao interpretar esse artigo dessa lei. Diz o seguinte: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já definiu que o artigo 8º da Lei Complementar 73 não exime o Ministério Público de requerer autorização judicial prévia para que haja o acesso a documentos protegidos por sigilo legalmente estatuído. Ou seja, o STJ está praticamente dizendo o seguinte: aquilo que a lei diz não é bem assim. O Ministério Público, mesmo com todo o seu poder, mesmo com todas as suas prerrogativas previstas, inclusive na Constituição, mesmo com aquele artigo de lei tão claro, o Ministério Público não está liberado de necessitar pedir autorização judicial para ter acesso a um documento sob sigilo. Isso foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento que ocorreu em 2016. Ou seja, existe decisão judicial para ambos os lados, tanto dizendo que aquelas autoridades, delegado, defensoria pública, Ministério Público, têm o direito de pedir esse documento, com decisões judiciais dizendo que eles não têm esse direito e que, se quiserem acesso a esse documento, precisa de autorização do Poder Judiciário. Aí vocês me perguntam, então, o que eu devo fazer? Se eu receber uma intimação do promotor de justiça, de um delegado de polícia, do defensor público, estadual, federal, municipal, pedindo um documento, qual deve ser a minha atitude, a minha postura, eu médico, eu instituição, eu clínica, diante dessa situação? A resposta que eu tenho para vocês é: depende. E, ao mesmo tempo, qualquer situação. Se você, médico ou instituição, se sentir confortável em entregar essa informação, porque você entende que essa informação é pertinente, você pode fazer isso e você tem sustento, você tem base legal para poder fazer isso. Porque nós vimos que existe lei e decisão judicial prevendo essa possibilidade. Ao mesmo tempo, se você, médico ou instituição, não se sentir confortável nessa situação, essa documentação, tiver receio daquela informação, você pode simplesmente negar essa informação. E você também tem respaldo, também tem base legal para dizer que essas pessoas, essas autoridades públicas não têm competência para poder pedir documentação. E o que vai acontecer se você negar essa informação? Simples. Essa autoridade vai recorrer ao Poder Judiciário. Se o juiz concordar que ela deve ter acesso ao documento, o juiz vai dar uma ordem para você fornecer. E como nós já vimos, a ordem judicial deve ser cumprida. Se o juiz não concordar com aquele documento, o juiz não vai dar autorização. E você, de fato, não vai ter fornecido aquela documentação. Então, qualquer atitude que você queira tomar, você tem respaldo legal. O ideal é que você analise aquela situação. Se possível, se tiver condições, consulte um advogado, consulte o setor jurídico da sua instituição e peça orientação. Se você quiser fornecer, achar que aquela informação é pertinente, é importante, você pode, você tem respaldo legal para isso. Se você não quiser, você não precisa, você também tem respaldo legal para isso. E se a autoridade quiser, ela vai procurar o Poder Judiciário. A autoridade pública, o delegado, o Ministério Público, o promotor, o defensor, sempre vai poder procurar o Poder Judiciário. Então, se você quiser se sentir seguro, não quiser correr risco, tiver receio de ser processado, nega a informação. Se de fato a informação deve ser oferecida, a autoridade vai procurar o Poder Judiciário, o juiz vai dar a ordem, e aí, ordem judicial, como nós já vimos, tem que ser obedecida sempre. Capítulo final, prontuário eletrônico. Quero tratar com vocês aqui rapidamente, sem me aprofundar muito, mais uma vez, tentando abordar principalmente alguns aspectos legais sobre a questão do prontuário eletrônico. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é que existem duas grandes normas básicas, essenciais, sobre o prontuário eletrônico. A primeira delas é a resolução do CFM número 1821 de 2017, que nós já tratamos lá, que define o prontuário eletrônico, que define o prontuário, que traz essas normas sobre a transformação do prontuário físico de papel em prontuário eletrônico digital. Na ementa da resolução, ela diz que ela aprova as normas técnicas concernentes
a digitalização e o uso dos sistemas informatizados para guarda, manuseio de documentos dos prontuários dos pacientes, aqui já chamando de prontuário do paciente, não mais prontuário médico, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. Além dessa resolução, uma legislação também muito moderna, muito nova, Lei número 13.787, de 2018, que vai tratar sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio do prontuário do paciente. Aqui também já atender uma terminologia mais moderna de chamar de prontuário do paciente. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês e explicar, de maneira bem superficial, mas bem objetiva e clara. Prontuário eletrônico é diferente de prontuário digitalizado. São coisas diferentes. O que é prontuário digitalizado? É o documento físico, papel, que é escaneado, fotografado e que é transformado em eletrônico, para fins de eliminar os documentos físicos, após a análise da Comissão de Avaliação de Documentos. Prontuário digitalizado, ou seja, aquele documento papel que eu pego, passo ele no scanner, transformo aquele documento de papel num documento eletrônico, num PDF. Isso é prontuário digitalizado. E a resolução do CFM prevê o tratamento dessa digitalização desse documento. Ela diz o seguinte, lá no artigo 2º, quando ela vai autorizar a digitalização dos prontuários do paciente. Autoriza eu pegar aquele bolo, aquele documento de papel, prontuário do paciente, escanear, transformar ele em arquivo eletrônico. E ao lado disso, nós lembramos que o artigo 8º fala daquele prazo de guarda de 20 anos, desde que o documento não seja arquivado eletronicamente, ou seja, digitalizado. Ou seja, eu sou obrigado a guardar um documento durante o prazo de 20 anos, documento físico de papel, mas se eu não quiser guardar por todo esse prazo, eu posso arquivá-lo eletronicamente, transformar esse arquivo físico num arquivo eletrônico, num arquivo digital. E uma dessas formas é através do prontuário digitalizado. Eu escanear, eu pegar esse documento físico, transformar em documento de PDF e, é claro, existe uma série de normas para ser seguida, não é só escanear e guardar numa pasta, existe um procedimento, existe uma comissão de análise desse documento, mas eu posso eliminar o documento físico, transformando esse documento num arquivo digital. O artigo 3º da lei também trata disso. Ele diz o seguinte, olha, os documentos originais poderão ser destruídos após a sua digitalização, claro, observados os requisitos constantes do artigo 2º desta lei. Ou seja, tanto a resolução do Conselho Federal de Medicina quanto a lei trata essa possibilidade. Pegar um arquivo físico, pegar um papel, escanear, digitalizar, transformar ele num arquivo eletrônico. Agora, uma coisa diferente disso é o prontuário eletrônico. O que é prontuário eletrônico? Prontuário eletrônico é um documento que nasce e permanece sendo virtual, um software. O prontuário eletrônico é um programa de computador. É quando o prontuário nasce eletrônico. Não existe uma folha de papel onde você vai fazer anotação. Ele é um programa de computador, pode funcionar no celular, no tablet, no próprio computador, no sistema, um programa, um software que vai substituir o prontuário. Nele estarão inseridas, inclusive eletronicamente, todas as informações do paciente. Olha o que diz também a resolução lá do CFM sobre isso. Ele autoriza o uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários de pacientes e para troca de informações. Ou seja, é não usar mais o papel, abandonar o papel. Aliás, essa é a tendência com a tecnologia, é o uso cada vez menos de papel e uso cada vez apenas de sistemas informatizados, programas de computador. É autorizar a não usar o prontuário de papel e usar exclusivamente esses sistemas informatizados. E existem algumas regras básicas nessa legislação, resolução do CFM na lei. Quais são as regras básicas sobre o prontuário eletrônico? Primeiro, o sistema deve permitir a impressão desse prontuário. Por quê? Porque, como nós já vimos, o prontuário pertence ao paciente. O paciente pode querer cópia desse prontuário. É natural que o hospital, o médico, a clínica não vai dar para ele um acesso, uma senha, não vai pedir para ele baixar o programa de computador para ter acesso a esse documento. Então, esse programa de computador, esse software, precisa permitir, de alguma forma, que esse prontuário seja impresso para que ele possa ser entregue ao paciente. Segundo, é necessário um certificado digital ou uma assinatura eletrônica. No prontuário de papel, o médico coloca a informação, bate o seu carimbo e assina. No prontuário eletrônico, no programa de computador, não tem como fazer isso. Então, o modo de se identificar o profissional que está anotando aquela informação, que está ministrando aquele tratamento, é através da sua assinatura eletrônica. Então, o prontuário, o software, precisa permitir a inserção de uma assinatura eletrônica por esse profissional, médico, enfermeiro, técnico,
que está colocando aquela informação. Não existe um modelo padrão, não existe um documento único, um programa único, uma exigência única. O hospital, a clínica pode procurar, pode desenvolver o seu próprio programa, desde que ele atenda a todas aquelas necessidades, aquelas informações que nós vimos lá no começo, que são informações necessárias para constar no prontuário. Tendo tudo aquilo, sendo possível o acesso, qualquer tipo de programa que atenda essas exigências é um programa válido para prontuário eletrônico. E aplica-se a prontuário eletrônico todas as normas que nós vimos até aqui, com relação a quem tem direito ao acesso, com relação a quem tem responsabilidade, com relação ao sigilo, quem pode ver, quem não pode ver. Todas as regras do prontuário eletrônico que nós vimos são plenamente aplicáveis ao prontuário físico. Funciona da mesma forma. E isso está muito claro lá no artigo 5º da Lei 13.708. Olha o que ele diz. O documento digitalizado, em conformidade com as normas estabelecidas nessa lei e nos respectivos regulamentos, terá o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito. Prontuário eletrônico, ou seja, software, programa de computador, prontuário digitalizado, aquele prontuário que é de papel, escaneia, transforma em PDF, ou prontuário em papel, todos eles têm o mesmo valor legal, mesmo valor diante de um juiz, mesmo valor diante do processo, mesmo dever de sigilo. Não tem diferença nenhuma. Ele não é menos protegido nem mais protegido por ser eletrônico. Aliás, é por isso que os sistemas de informática, o sistema eletrônico, devem ser sistemas modernos, preparados, sistemas protegidos para tratar do sigilo dessas informações. Esses sistemas devem prever, por exemplo, quem tem acesso às informações. Esses sistemas devem prever níveis de segurança. Não pode qualquer pessoa que tenha acesso ao sistema ter acesso a todas as informações. Não faz sentido, por exemplo, um médico que está tratando de um paciente A ter acesso à informação de um paciente B que ele não está cuidando. O mesmo sigilo, todas as questões de sigilo e de confidencialidade aplicáveis a um prontuário normal, físico de papel, tudo que nós vimos aqui até hoje nessa palestra, se aplica 100% ao prontuário eletrônico. E aí, as normas principais desse prontuário que eu quero tratar com vocês, além da resolução do CFM 18/2021, que institui, que trata aquelas regras, e além dessa lei mais 9/2018, é um documento muito útil, muito importante para quem pensa em começar a digitalizar, a informatizar os seus sistemas. Existe um manual de certificação para sistemas de registro eletrônico de saúde. Esse manual foi desenvolvido em parceria do Conselho Federal de Medicina com a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Esse manual é um documento grande, tem mais de 100 páginas, mas dá para vocês todo o passo a passo para entender como é que funciona esse prontuário eletrônico, como é que funciona a questão de certificação digital, como é que ele tem que ser construído, como é que essa comissão de avaliação tem que observar, que procedimentos, qual é a burocracia para ver se esse documento atende a todos os requisitos da lei. Esse manual é um documento excelente, fácil de pesquisar, se vocês pesquisarem na internet, no próprio site do Conselho Federal de Medicina, no site da Sociedade Brasileira de Informática. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar esse documento. Se vocês pretendem, querem trazer essa informatização, acesse o documento. Ele é didático, ele é excelente, ele é muito bom e vai trazer de maneira pormenorizada coisas que não dá para a gente fazer aqui nessa palestra, nem é o nosso objetivo. O nosso objetivo é tratar sob uma visão mais jurídica desses documentos, mas esse documento vai tratar com detalhes todas as informações que vocês precisam sobre o prontuário eletrônico. Eu gostaria de agradecer a todos. Estou deixando aqui para vocês os meus contatos, para vocês quiserem fazer perguntas. Vamos abrir aqui já o chat. Daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas, mas desde já eu agradeço o pessoal da Telesaúde do Espírito Santo por essa iniciativa de trazer esses temas jurídicos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tem outras dúvidas, outros temas, também temas jurídicos, temas relacionados a isso, dentro da área da saúde que vocês queiram, façam contato conosco através dos canais da Telesaúde do Espírito Santo, peçam temas, sugiram temas, na medida do possível, nós vamos trazer palestras sobre isso para vocês.